Olá pessoal, meu nome é Fabiana, sou bióloga citologista, professora mestre em ensino de ciências e vou conversar hoje com vocês a respeito das adaptações celulares e das alterações que levam a lesões reversíveis e irreversíveis na célula. Bom, a adaptação celular, por que ela é importante? A lesão, quando ela deixa de ser reversível e passa a ser irreversível e não tem mais o que fazer e essa célula acaba morrendo. E a morte celular, a diferença entre necrose e apoptose. Quais são suas principais? A gente precisa discutir esses assuntos para saber como que as células ficam doentes, tá? Porque a célula, ela tenta se manter em equilíbrio. O organismo humano, ele possui um estado de equilíbrio que a gente chama de homeostasia, onde, por exemplo, o pH fica em torno de 7,4. E as células, elas tentam trabalhar para se manter sempre dentro desse equilíbrio. Então, todo o organismo, todas as células do meu organismo, elas trabalham para manter esse pH ótimo do sangue e para manter a harmonia no conjunto dentro daquele organismo. Porém, algumas vezes isso não é possível e algumas vezes a célula ela é atacada por um patógeno, ela é atacada por um agente estranho ou alguma substância tóxica. Necrose e apoptose, quais são suas principais características? A gente precisa discutir esses assuntos para saber como que as células ficam doentes, tá? Porque a célula, ela tem... A gente precisa discutir esses assuntos para saber como que as células ficam doentes, tá? Porque a célula, ela tenta se manter em equilíbrio. O organismo humano, ele possui um estado de equilíbrio que a gente chama de homeostasia, onde, por exemplo, o pH fica em torno de 7,4. Sempre dentro desse equilíbrio. Então, todo o organismo, todas as células do meu organismo, elas trabalham para manter esse pH ótimo do sangue e para manter a harmonia no conjunto dentro daquele organismo. Porém, algumas vezes isso não é possível e algumas vezes a célula, ela é atacada por um patógeno, ela é atacada por um agente estranho ou alguma substância tóxica e leva a uma lesão reversível daquela célula. Quando eu retiro aquele tipo de... Todas as células do meu organismo, elas trabalham para manter esse pH ótimo do sangue e para manter a harmonia no conjunto dentro daquele organismo. Porém, algumas vezes isso não é possível e algumas vezes a célula ela é atacada por um patógeno, ela é atacada por um agente estranho ou alguma substância tóxica e leva a uma lesão reversível daquela célula. Quando eu retiro aquele tipo de agente agressor, ela volta ao normal, tá? Ela volta ao seu estado normal. Porém, quando isso não é possível ou quando a lesão causada por aquele agente é muito extensa, ela acaba progredindo para morte celular ou por necrose ou por apoptose. Mas, antes de chegar até a sua morte, ela luta
Mas, antes de chegar até a sua morte, ela luta incansavelmente para não chegar a este estado. Então, por isso que nós dizemos que a célula tem um estado de adaptação celular. Então, mesmo diante de uma mudança na homeostasia do organismo, aquela célula, ela tenta se manter para que não progrida aquilo para um estado de lesão celular. Ela tenta se adaptar ao seu novo estado de equilíbrio. Então, as adaptações celulares, elas são respostas das estruturas celulares ao novo estado de equilíbrio do organismo. Por exemplo, um indivíduo sedentário. Esse indivíduo sedentário, ele decide que ele vai virar um atleta ou que ele vai fazer hipertrofia muscular. Essa questão dele sair do estado de sedentarismo dele, que ele tem uma homeostasia, ele tem um equilíbrio já nesse estado, mesmo sendo sedentário, e entrar num estado de atleta, então fazer uma atividade física, vai mudar a questão do equilíbrio orgânico dele. As células que estavam acostumadas a não fazer nada, assim como o próprio indivíduo, vão passar a ter uma atividade, então vai mudar o metabolismo dela, ela vai sair daquele equilíbrio que ela tinha até então, para entrar num novo estado de equilíbrio. Por exemplo, aqui nós temos o exemplo de uma hipertrofia muscular. Então, aquele indivíduo que ele nunca fez atividade física, de repente ele começa a puxar carga, ele começa a querer ganhar massa muscular. O que vai acontecer? A célula muscular dele vai ter um aumento no número de mitocôndrias. Então, a célula tinha X números de mitocôndrias, então aquilo era o equilíbrio dela, e de repente ela vai aumentar aquilo devido à hipertrofia muscular que aquele indivíduo está aplicando, um novo estado de equilíbrio físico que esse indivíduo está aplicando às células dele. Além da hipertrofia muscular, que é um estado de adaptação celular, são também adaptações celulares: a hiperplasia, a metaplasia e a atrofia. A hiperplasia é um aumento do número de células, tá? A hipertrofia é o aumento da célula. A célula aumenta porque um constituinte dela aumentou de tamanho, como por exemplo a mitocôndria, então ela fica maior. A hiperplasia é um aumento do número de células, então tem um número aumentado de células que ocorre, por exemplo, no estado fisiológico da gestação. Então, quando a mulher está grávida, ela tem um aumento do número de células do seu útero, por exemplo, para que possa acolher ali um novo ser. Então, isso é uma O constituinte dela aumentou de tamanho, como por exemplo a mitocôndria, então ela fica maior. A hiperplasia é um aumento do número de no estado fisiológico da gestação. Então, quando a mulher está grávida, ela tem um aumento do número de células do seu útero, por exemplo, para que possa acolher ali um novo ser. Então, isso é uma hiperplasia, é uma adaptação celular. Novamente, a mulher tinha um estado de equilíbrio orgânico, ela engravidou, ela teve que mudar esse equilíbrio dela, e isso levou a uma série de adaptações orgânicas, como no caso a hiperplasia. Metaplasia.
A metaplasia é o estado de adaptação celular mais próximo da patologia. Por quê? Porque a metaplasia é uma célula que se encontra lá nas camadas mais profundas do tecido e precisa reparar um dano que está lá nas camadas mais superiores. Então ela se aperta, ela vai por movimentos de pseudópodes, assim, parecidos com o das amebas, ela sobe nesse tecido sem ter um amadurecimento correto. Então ela sai daquele estado onde ela estava ali no equilíbrio dela e ela tem que subir para reparar algo que aconteceu, um dano que está lá em cima. Então ela não tem ela foge do seu equilíbrio, ela não tem um amadurecimento normal. Então nós chamamos isso de células metaplásicas. Acontece, por exemplo, em lesões de esôfago causadas pelo refluxo. Então as células elas sobem para reparar aquela ulceração lá nas camadas mais superficiais do epitélio. A atrofia é muito comum, por exemplo, na menopausa. Mais uma vez falando de mulheres, quando a mulher entra no seu estado de menopausa, quando os seus ovários eles param de produzir o estrógeno e a progesterona, ela entra no estado de atrofia. Então, o ovário ele perde sua função, ele fica atrófico, e a mulher perde o seu ciclo reprodutivo, ela não pode mais se reproduzir e ela tem uma atrofia dos seus órgãos genitais, principalmente da sua questão dos ovários. Os órgãos genitais externos, eles continuam, eles não ficam atróficos, eles têm uma diminuição da sua fisiologia, mas eles continuam ativos, porém com algumas modificações. Os órgãos genitais internos da mulher, como o ovário, por exemplo, atrofia, não produz estrógeno mais nem progesterona, e ela perde aquela capacidade de epitelizar o seu útero todos os meses e não menstrua mais. E a lesão celular? A lesão celular ocorre quando a célula ela perde a capacidade de se adaptar ao seu novo estado de equilíbrio. Então nós vimos que a célula ela tenta de todas as maneiras se adaptar ao novo equilíbrio que ela tem. Porém, algumas vezes isso não é possível e ela entra então no estado de lesão celular. A lesão celular, ela pode ser reversível ou irreversível, e ela acontece quando eu tenho um estímulo agressor ali e a célula perde a capacidade de se adaptar. Quando ela é reversível, aquele estímulo agressor, quando eu retiro ele, a célula volta ao normal. Então, enquanto a célula está sofrendo aquela ação agressora, ela tem uma dificuldade metabólica, ela tem uma dificuldade de se entender ali com os seus compostos, com os seus mecanismos internos. Porém, quando eu retiro aquele agente agressor, ela volta ao normal. Por exemplo, um exemplo de lesão celular reversível, bronzeamento. Quando a gente vai para a praia, a gente toma muito sol, é uma ação de uma energia, o sol ele tem uma questão que ele provoca uma lesão física na nossa pele, uma lesão reversível física. Por quê? Porque ele atinge, os seus raios ultravioletas, ele faz com que a pele, os seus melanócitos, eles fiquem mais escurecidos. Então você tem um escurecimento da pele, você tem o bronzeamento. Não é normal aquela questão daquele estado de bronzeamento para o indivíduo. O indivíduo ele tem uma tonalidade de pele que é o equilíbrio das células do epitélio dele, dos melanócitos dele, e aí ele perde esse equilíbrio quando ele toma
uma quantidade de radiação ultravioleta na sua pele. E aí você tem o bronzeamento. O bronzeamento ele é uma lesão reversível. Quando você para de tomar sol, quando você tira aquele agente agressor da sua pele, volta ao normal. Tem graduações dessa lesão reversível. Às vezes, essa lesão reversível, você tomou tanto sol, tanto sol, tanto sol que você leva a uma queimadura. E essa queimadura pode até ser de 3º grau e levar ao desenvolvimento de uma lesão extensa, onde você tem o desenvolvimento de uma cicatrização ou até de um câncer, né, de pele, ou um vaso celular, um espino celular ou até mesmo um melanoma. O esquema então de como uma célula adoece. Eu tenho a adaptação celular. Na adaptação celular, ela é uma lesão reversível, né? Então você não tem, você se adapta àquele meio e você não chega a célula adoecer. Ela não chega a ser uma lesão reversível. Já a lesão celular reversível, eu tenho um agente agressor que age naquela célula e aquela célula, quando ela consegue se livrar desse agente agressor, ela volta ao seu estado normal. Ou quando esse agente agressor não é retirado, quando esse agente agressor fica ali por muito tempo, ou a lesão foi tão intensa, pode levar a uma questão irreversível da célula. Ela entra em morte celular, que é a necrose e a apoptose. Na questão da morte celular, a necrose, ela é uma morte celular por injúria. Eu tenho o extravasamento do conteúdo interno da célula. E esse conteúdo interno da célula vai parar na minha corrente sanguínea. É por isso que a gente faz a medida das enzimas cardíacas no processo de infarto do miocárdio, que é uma lesão irreversível da célula. A célula, ela entra em injúria, ela explode. Ela extravasa o seu conteúdo para o meio extracelular e esse conteúdo vai estar no nosso sangue. A pessoa mede esse conteúdo e sabe que o indivíduo está infartando. Por quê? É o conteúdo da célula cardíaca que morreu por necrose e extravasou para o meio extracelular, que é medido no sangue. Já a apoptose, pessoal, a apoptose, ela não tem essa questão do extravasamento do conteúdo. Ela extravasa o seu conteúdo, vai parar na minha corrente sanguínea. É por isso que a gente... E a apoptose. Na questão da morte celular, a necrose, ela é uma morte celular por injúria. Eu tenho o extravasamento do conteúdo interno da célula. E esse conteúdo interno da célula vai parar na minha corrente sanguínea. É por isso que a gente faz a medida das enzimas cardíacas no processo de infarto do miocárdio, que é uma lesão, a necrose e a apoptose. Na questão da morte celular, a necrose, ela é uma morte celular por injúria. Eu tenho o extravasamento do conteúdo interno da célula. E esse conteúdo interno da célula vai parar na minha corrente sanguínea. É por isso que a gente faz a medida das enzimas cardíacas no processo de infarto do miocárdio, que é uma lesão irreversível da célula. A célula, ela entra em injúria, ela explode, ela extravasa o seu conteúdo para o meio extracelular e esse conteúdo vai estar no nosso sangue. A pessoa mede esse conteúdo e sabe que o indivíduo está infartando. Por quê? É o conteúdo da célula cardíaca que morreu por necrose e extravasou para o meio extracelular, que é medido no sangue. Já a apoptose, pessoal, a apoptose, ela não tem essa questão do extravasamento do conteúdo. Ela é uma questão fisiológica da célula. A célula morre porque ela tem alguma lesão. Nós temos um sistema de controle do ciclo celular que detecta essa mutação na célula e faz essa célula se suicidar.
necrose, como eu já falei para vocês, é uma injúria celular. A célula, ela tem uma lesão e ela acaba extravasando o seu conteúdo para o meio extracelular. Então, ela causa um processo inflamatório. Ela não é uma morte celular que não dá sinais. Ela apresenta ali sinais de que a célula está morrendo, certo? Já a apoptose é a morte celular fisiológica, então é a morte celular programada. O meu organismo ele detecta uma mutação naquela célula, aquela célula está mutada, seja no DNA ou seja em qualquer outro tipo de estrutura celular. E se essa célula se propagar, se essa célula se dividir, essa lesão vai ser propagada também. Então a célula retira, então o meu organismo, né, ele retira essa célula do ciclo celular e leva essa célula para a morte. Ela se suicida. E nesse suicídio não há extravasamento do conteúdo intracelular. Porém, claro, né, como tudo, né, como toda regra tem uma exceção, a apoptose ela pode ser causada por questões patológicas, por exemplo, o câncer. O câncer ele acontece porque a minha apoptose não funcionou. A apoptose deixa de funcionar e aquela célula mutada não sai do ciclo celular e o indivíduo tem uma patologia que é o câncer. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje, espero que vocês tenham entendido como que a célula adoece e até a nossa próxima aula.